Muitos familiares sofrem com o dilema se devem ou não devem encaminhar seus idosos queridos a um lar de idosos, considerando que eles já estão mais frágeis, às vezes até mais dependentes, e precisam de atenção e maiores cuidados, situações em que os filhos ou mesmo os netos não conseguem suprir a contento. No entanto, outros familiares vivem um dilema diferente, que é ter de aceitar a decisão do próprio idoso de ir morar em um lar de idosos, mesmo que ele esteja bem de saúde, lúcido e relativamente independente. Hoje nós vamos conversar sobre essa segunda situação, a própria decisão de pessoas idosas de irem morar em um lar de idosos. Eu sou Rosa Schuch, gerontóloga e psicóloga, e este é o canal Longe Perto dos 60. Já deixa aqui agora o seu like para ajudar a fortalecer o nosso canal. E fique comigo até o final desse vídeo. A minha mãe sempre dizia que iria morar em um lar de idosos e pelas próprias pernas, caso ela ficasse viúva. Mas foi o meu pai quem enviuvou. Eu conheci uma senhora, inclusive essa senhora era amiga da minha mãe, que tendo já os filhos adultos e independentes e já tinha inclusive netos adolescentes, e depois de algum tempo de viuvez, ela decidiu morar em um lar de idosos. Ela tinha total liberdade para ir e vir, mas quase ela não saía do lar. Podia receber visitas em horários até bastante flexíveis, mas as próprias visitas foram escasseando. No lar, ela continuava se ocupando como ela se ocupava em casa. Fazia belos trabalhos em crochê, isso por horas a fio, assistia televisão, conversava com algumas pessoas ao telefone. E no lar, ela nunca estava sozinha. Ela se sentia bem naquele ambiente. Com certeza, essa idosa teve que se desapegar das lembrancinhas de viagens, dos móveis e dos quadros de um belo apartamento num bairro nobre ali da cidade, mas ela partiu segura e serena para a sua nova vida. Viveu no lar até o fim dos seus dias e em paz com a sua escolha. Assim como essa senhora que eu conheci, outras tantas pessoas já fizeram ou ainda farão a escolha de deixarem as suas residências por um lar adaptado às condições vindouras que o envelhecimento pode apresentar. Eu recentemente li algumas reportagens com idosos falando sobre justamente essa decisão e a reação de perplexidade dos seus familiares com a decisão que eles tomaram. E foi aí que eu me pus a refletir. Os idosos, mesmo em boas capacidades físicas e mentais, podem escolher morar em lares para idosos, sim, e eles dispõem de várias razões para isso. Muitas vezes a pessoa idosa busca companhia e interação social no seu dia a dia. E estes ambientes oferecem muitas atividades e oportunidades de se fazer amigos e de ter boas relações com outras pessoas. Além disso, os idosos também podem desejar mais segurança de uma forma geral, especialmente a tranquilidade do acesso fácil a cuidados médicos, se e quando necessário. Outro aspecto que eu pensei que é bem importante é a conveniência, porque nestes locais, geralmente, as pessoas cuidam da manutenção da casa, das refeições e de outras necessidades do dia a dia, permitindo que os idosos desfrutem de um estilo de vida mais leve, tranquilo e sem maiores preocupações. Quando uma pessoa idosa decide se mudar para um lar de idosos, ela vai precisar obrigatoriamente se desapegar de muitos itens pessoais e de uma parte da sua vida anterior, o que pode ser, inclusive, bastante desafiador. Mas, de certa forma, eu acredito que possa ser, inclusive, bastante libertador.
Essa parte do desapego inclui reduzir a quantidade de pertences pessoais, como móveis, livros e outros itens de valor sentimental, para se adaptar a um novo espaço e normalmente bem menor do que aquele que a pessoa vivia anteriormente. Esse processo de desapego pode ser emocionalmente até bastante difícil, pois cada objeto pode carregar memórias e significados especiais. Mas também, por outro lado, pode ser visto como uma oportunidade para simplificar a vida e focar em experiências de vida presente, mais do que em objetos conectados a um passado, às vezes muito distante ou muito dolorido. Aceitar a decisão do idoso de morar em um lar de idosos pode ser bastante difícil para os seus familiares, principalmente por razões também emocionais. Essa decisão pode ser compreendida como um sinal de que o idoso segue envelhecendo e que talvez venha a precisar de mais cuidados, e isso ser um lembrete a respeito da fragilidade da vida. Além disso, essa decisão pode suscitar sentimentos de culpa nos filhos, de incompetência, de limitação para o cuidado do seu idoso, ou mesmo outros sentimentos, e aqui o pior, ressentimentos, conforme o vínculo entre os familiares e a facilidade ou a dificuldade do diálogo entre seus membros. Pode existir também o aspecto da mudança da dinâmica familiar, onde as visitas e as interações podem ser menos frequentes ou menos espontâneas, até porque precisam respeitar regras que na casa dos idosos não haviam. Ou ainda, os filhos precisarem entender que os seus idosos poderão ajudar menos as suas questões pessoais e familiares e que, a partir de agora, quem sabe sejam eles, os idosos, a precisar de mais apoio dos seus familiares. Essas e outras questões podem tornar a decisão emocionalmente complexa. Porém, quando a família se abre para essa nova perspectiva, com respeito, amor, diálogo e muita presença, provavelmente os seus membros descobrirão nessa alternativa uma possibilidade de conquista e de satisfação a todos os envolvidos. Por isso, é importante reforçar aos filhos, netos e demais parentes que a decisão do idoso deve ser respeitada, se realmente for a sua livre vontade a realização dessa mudança, e que, independente da casa onde a pessoa idosa esteja, sempre haverá espaço e oportunidades para se manter e reforçar a convivência familiar em torno do idoso. Gente, nós não gostamos de pensar nos dias de fragilidade que enfrentaremos diante da longevidade estendida. No entanto, é importante ressaltar que agir agora, já na qualificação da nossa saúde física e mental, é fundamental. E entender que a sociabilidade nos será de extremo valor aos anos futuros. Essas situações que poderão subsidiar as nossas avaliações e as nossas tomadas de decisões em relação ao futuro. Decida hoje o que quer viver amanhã, pois talvez amanhã essa decisão recaia às mãos de terceiros. Meus queridos, obrigado por me acompanharem até aqui. Beijos e até mais.